somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre no mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é: liberte-se da escravidão ao pecado. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário com o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Vamos analisar o relato de um momento em que Jesus estava no templo ensinando e muitos dos principais sacerdotes e dos fariseus não o reconheciam como o Cristo que havia de vir. Veja as palavras de Jesus que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 26 e 27. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Os fariseus e principais sacerdotes não reconheciam a Jesus como sendo o Redentor da humanidade, prometido por Deus. Assim, não faziam nenhum proveito de tudo o que Jesus ensinava e ainda, pelo contrário, cada vez que Jesus falava, eles se enfureciam ainda mais contra Jesus. Veja só que absurdo aconteceu naquele momento. O maior ser que já pisou na face da terra, o próprio Filho de Deus, estava diante daqueles homens. E aqueles para os quais ele veio se declarar diretamente, que eram os que aguardavam o cumprimento da profecia, exatamente os então escolhidos, não o reconheciam. Assim o fazendo, provavelmente, porque as suas concupiscências carnais falavam mais alto e lhes tapavam os ouvidos. Ou seja, estando diante do próprio Filho de Deus, a quem se poderia perguntar qualquer coisa que se desejasse. O Filho de Deus, que conhecia a sabedoria e segredos guardados
desde a criação do mundo, um ser de bondade e amor supremo diante de todos, e muitos não fizeram proveito naquele momento de tão grande dádiva dos céus, e desperdiçaram a maior palavra de sabedoria que poderiam escutar. Quando uma oportunidade perfeita é perdida, é porque desejos egoístas impedem que se enxergue a pureza, a bondade e a riqueza da oportunidade criada por Deus com tanto amor para beneficiar aquele a quem a oportunidade foi oferecida. Vou repetir, preste atenção. Quando uma oportunidade perfeita é perdida, é porque desejos egoístas impedem que se enxergue a pureza, a bondade e a riqueza da oportunidade criada por Deus com tanto amor para beneficiar aquele a quem a oportunidade foi oferecida. Vou repetir, preste atenção. Quando uma oportunidade perfeita é perdida, é porque desejos egoístas impedem que se enxergue a pureza, a bondade e a riqueza da oportunidade criada por Deus, com tanto amor para beneficiar aquele a quem a oportunidade foi oferecida. Assim, muitos daqueles a quem Jesus veio diretamente se manifestar perderam a oportunidade de receber a maior dádiva de suas vidas. Jesus, o Cristo prometido por Deus. Jesus, o Redentor da humanidade. E para nós, tendo chegado aos nossos ouvidos a palavra de Jesus, tendo chegado aos nossos ouvidos os ensinamentos de Jesus, tendo chegado aos nossos ouvidos a sabedoria de Jesus, não devemos desperdiçar a maior chance de nossas vidas, mas devemos ter presença de espírito e agarrar as palavras de Jesus. Devemos ter presença de espírito e agarrar os ensinamentos de Jesus. Devemos ter presença de espírito e agarrar a sabedoria trazida por Jesus. Porque, conhecendo o significado dos ensinamentos de Jesus, teremos então os passos que devemos trilhar para nos tornarmos perfeitos e assim conquistarmos a vida eterna benéfica no reino de Deus. Não procedas tu como milhões que ouvem a palavra de Jesus e dão pouca ou nenhuma importância ao que ouviram, de modo que assim, pelos seus desejos egoístas, pelo seu coração duro, desperdiçam a maior oportunidade de suas vidas, pois, desperdiçando a sabedoria ensinada por Jesus, desperdiçam a salvação de suas almas, sendo que o inferno aguarda os transgressores. E, caso não se arrependam e não se convertam ao bem antes do juízo final, que pode ser a qualquer momento, o destino dos injustos será o sofrimento eterno. Assim, não percas a oportunidade pura, boa e rica que Deus te oferece neste momento e permitas receber de Deus a palavra de Jesus que te conduz a ser bom, justo e perfeito, e assim teu nome possa ser escrito no livro da vida, e assim tu possas receber a coroa da vida. Veja as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João 8, nos versículos 28 a 30. Prosseguiu, pois, Jesus: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo.
não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando estas coisas, muitos creram nele. Quando Jesus disse que aqueles que o ouviam o levantariam, Jesus estava dizendo que eles o levariam à crucificação para a sua morte, e então Jesus seria levantado aos céus. Ao que tudo indica, muitos não compreenderam o significado destas palavras. E Jesus diz que, após ele ser levantado aos céus, então eles saberiam que o Messias prometido por Deus esteve entre eles. E tudo o que Jesus fazia, não o fazia por si mesmo, mas sim porque Deus, seu Pai, assim o ensinou. E Jesus diz aos ouvintes que Deus nunca o abandona, porque ele, Jesus, faz tudo o que agrada a Deus. E, após dizer tudo isso, muitos dos ouvintes creram que ele era o Cristo que havia de vir. Note que os humildes de espírito sempre estão abertos para aprender. E quem era humilde de espírito creu em Jesus após ouvir as suas palavras. Porém, os de espírito altivo não creram em Jesus. Os de espírito arrogante não creram em Jesus. Os de espírito presunçoso não creram em Jesus. De modo que todos os que fecharam o seu coração à verdade, ao bem e ao amor, não creram em Jesus e perderam naquele momento a maior oportunidade de salvação que poderia existir. Pois eis que o próprio Filho de Deus lhes falava diretamente e eles fecharam os seus ouvidos. Note que nos versículos Jesus diz que seu Pai, Deus, não o abandona, porque ele, Jesus, faz tudo o que agrada a Deus. Isto é uma das maiores sabedorias da Bíblia Sagrada que poderíamos ouvir, pois ela nos diz de maneira clara e objetiva o que temos de fazer para atingir a perfeição e conquistar a vida eterna benéfica no reino de Deus. Fazer o que agrada a Deus significa obedecer às suas leis justas e bondosas. Fazer o que agrada a Deus significa obedecer os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada, ou seja, primeiro, ter somente a Deus como único Deus. Segundo, amar e servir somente a Deus. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Quarto, não trabalhar no 7º dia da semana, de modo que, especialmente nesse dia, é recomendável que se preste culto a Deus, seja assistindo à cerimônia religiosa de tua igreja, seja assistindo um vídeo que traz ensinamentos de Jesus Cristo, seja estudando a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, seja praticando a caridade, etc. Quinto, honrar a teu pai e a tua mãe, ou seja, respeitar os pais. Sexto, não matar. Sétimo, não adulterar, ou seja, não ter relações sexuais sem se casar. Não ter múltiplos parceiros sexuais. Homem e mulher preservarem a sua virgindade até o casamento. Não trair o cônjuge. Não ser um terceiro na relação entre marido e esposa, terceiro este popularmente conhecido como amante, ou seja, não ser um amante, pois isto viola o leito sagrado do casamento que deve ser respeitado e venerado por todos, etc. Oitavo, não furtar. E isto inclui não somente não roubar dinheiro e bens, mas inclui também não praticar outros tipos de furtos,
como, por exemplo, não furtar o seu patrão fazendo cera no serviço, não furtar o seu empregado pagando salários miseráveis, quando tem condições de pagar salários melhores, não furtar o dinheiro público, pois os impostos arrecadados devem retornar em benefícios, serviços essenciais, ajuda e socorro a toda a população, etc. Nono, não dizer falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não caluniar ninguém. E, décimo, não cobiçar nada que o teu semelhante possui, ou seja, não sentir inveja de nada que é do teu próximo, devendo-se trabalhar e se esforçar para se ter o que se deseja. Fazer o que agrada a Deus é abandonar todos os pensamentos maléficos, pois Deus abomina a desumanidade e a crueldade. Fazer o que agrada a Deus é se tornar humano e benigno. Fazer o que agrada a Deus é passar a ter compaixão do semelhante. Fazer o que agrada a Deus é praticar a caridade. Fazer o que agrada a Deus é ser capaz de perdoar, de ter misericórdia e de amar o seu próximo de maneira incondicional. Assim como Deus está com Jesus e não o abandona, porque Jesus faz o que agrada a Deus, Deus estará contigo e não te abandonará se tu fizeres o que agrada a Deus. Saiba que todos os mandamentos da Bíblia Sagrada podem ser resumidos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu semelhante da mesma forma que tu amas a ti mesmo, de modo que, assim procedendo, tu agradarás a Deus. Deus estará contigo e Deus não te abandonará. E fazendo o que agrada a Deus, tu estarás obedecendo às leis bondosas de Deus. E assim, guardando-se dentro das leis de Deus, tu trilharás o caminho necessário para atingir a perfeição e conquistar a vida eterna benéfica no reino de Deus. Na sequência dos versículos, veja as palavras de Jesus na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 8, nos versículos 31 a 36. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A grande mensagem que Jesus nos traz é que devemos parar de pecar. Preste atenção, a grande mensagem que Jesus nos traz é que devemos parar de pecar. Preste atenção, a grande mensagem que Jesus nos traz é que devemos parar de pecar. A maior cegueira da humanidade é não perceber que existe diferença entre o certo e o errado. A maior cegueira da humanidade é não perceber que existe diferença entre o justo e o injusto. A maior cegueira da humanidade é não perceber que existe diferença entre o bem e o mal.
Quem faz o mal é escravo do pecado e é obrigado a sempre receber na mesma moeda o mal que pratica, através da justiça divina. Se não se parar de cometer pecados, não se quebra o ciclo de reencarnações kármicas obrigatórias para se pagar pelos pecados cometidos. Parando-se de pecar, torna-se livre dos sofrimentos obrigatórios. Assim, é preciso tomar consciência que existe diferença entre o certo e o errado e parar de fazer coisas erradas para se libertar da escravidão ao pecado. É preciso tomar consciência que existe diferença entre o justo e o injusto e parar de fazer coisas erradas para se libertar da escravidão ao pecado. É preciso tomar consciência que existe diferença entre o bem e o mal e parar de fazer coisas erradas para se libertar da escravidão ao pecado. Por isso, quem acreditar na palavra de Jesus, que se deve ser certo, justo e bom, conhecerá a verdade da vida, porque a verdade da vida é que se deve ser certo, justo e bom. E esta verdade o libertará da escravidão ao pecado, e se será verdadeiramente livre, e se conquistará a paz de espírito, e se conquistará a felicidade, e se conquistará a vida eterna benéfica no reino de Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, em São Paulo, Jundiaí e região, aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site www.vibemundialfm.com.br. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Veja também o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz,
e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.